Oi, gente linda, tudo bem? Tudo joinha com vocês? Tomara que sim, né, gente? Vamos lá para a nossa aula de geografia, tá? Página 225. O texto é Controle Biológico de Pragas da Agricultura, né? Aqueles bichinhos que ficam querendo comer lá a plantação. Então, como é que está sendo feito o controle dessas pragas? Para o agricultor urbano e rural, manter a saúde de seu plantio é uma tarefa árdua, uma tarefa bem difícil, né? O controle de pragas e doenças na agricultura é um trabalho de acompanhamento diário. Isso pode ser feito através de diversos processos, levando em conta o equilíbrio do ecossistema. Apresentamos aqui um dos métodos desenvolvidos pela Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. O objetivo básico é controlar as pragas agrícolas e os insetos transmissores de doenças a partir do uso de seus inimigos naturais, que podem ser outros insetos benéficos, podem ser predadores, parasitas e micro-organismos como fungos, vírus e bactérias. Observe a foto a seguir. A gente já viu, por exemplo, que o sapo, né, ele é um predador, ele come insetos, então ele está ajudando a natureza nesse sentido. Aqui a gente vai perceber a ajuda da joaninha. Olha só que interessante. As joaninhas são predadoras naturais de pulgões e outros insetos que infestam a plantação. Trata-se de um método de controle racional e sadio que tem por objetivo utilizar esses inimigos naturais que não deixam resíduos nos alimentos e são inofensivos ao meio ambiente e à saúde da população. Dessa forma, a pesquisa agropecuária espera contribuir para reduzir os pesticidas químicos empregados no manejo dos recursos naturais e, portanto, também contribui para a sustentabilidade. E o que é sustentabilidade? É um conceito que relaciona aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais, buscando suprir as necessidades do presente sem afetar as gerações futuras, sem afetar a qualidade ou propriedade do que é necessário à conservação da vida, né? Então, vocês estão vendo que interessante? A Pro achou aqui, ó, o desenho de uma joaninha dourada, uma joaninha amarela, além dessa joaninha que já estava aí no caderno. Então, olha que interessante, ela come esses pulgões, eles gostam muito de ficar na plantação, né? E eles destroem uma plantação inteira, gente. E a joaninha, ela é uma predadora natural. Ela gosta de comer esses pulgões, ela ajuda, né, os agricultores, ela não deixa nenhum resíduo aqui na planta, né? Que vai depois prejudicar a planta, que vai passar para o alimento que nós vamos consumir. Agora, para matar esses pulgões, o que eles têm feito? Eles têm colocado muitos agrotóxicos, né? Inseticidas, pesticidas. Aqui é pesticidas que eles colocam. Nós, em casa, né, para matar insetos, a gente usa inseticida. Aqui, para matar essas pestes, eles usam pesticidas. E tudo isso é produto químico, né, gente? Só que quando eles estão colocando isso na plantação, de alguma forma, isso passa para o alimento que está sendo gerado ali, né, naquela planta. E se passa para o alimento, é claro que
consumidor final, que somos nós, de alguma forma também, esse veneno todo está passando para o alimento que nós estamos consumindo. Então, eles estão pensando, né, em técnicas naturais, pegar predadores naturais para acabar com essas pestes, né? É bem interessante. Qual a importância do impacto desse método de controle de pragas para o ambiente e para as pessoas? É o que a gente acabou de falar, né? Tanto para o ambiente como para as pessoas, já pensou a diminuição desse processo que eles usam de ficar colocando agrotóxicos, pesticidas, tudo isso tem química, né? Tudo produto químico faz mal tanto para a planta, porque de alguma forma vai passar para o fruto, né? Para o alimento que essa planta vai gerar para a gente, mas também faz mal para o ambiente, para o ar, né? Polui, isso é poluente, né? Produção de texto. E se contaminar, a água dos rios pode ser contaminada pelo uso excessivo de fertilizantes e agrotóxicos. Tá vendo? Isso daí vai até para as águas dos rios, né? Porque vai sendo carregada assim pelo solo, pelo vento, pelas águas, tudo vai sendo carregado e vai chegar lá nas águas dos rios. Leia as legendas a seguir e escolha duas para a próxima etapa. Pinte-as para identificá-las. Então, vocês vão escolher duas dessas legendinhas aqui, vão pintar as duas que vocês escolherem. Temos aqui, aplicação de fertilizantes e agrotóxicos numa plantação. As crianças tomam banho e brincam nas águas do rio. Olha se esse rio está recebendo, né, resíduos aí de agrotóxicos, de fertilizantes. As crianças estão se contaminando através da pele, né? Alguns peixes do rio aparecem mortos. Por que será, né? A água da chuva carrega substâncias nocivas para o rio, as substâncias que fazem mal para o rio. Os alimentos são consumidos pelas crianças. Esses alimentos que lá na plantação deles, a plantação recebeu fertilizante, agrotóxico, né? Então, tudo isso foi passado para o alimento. E, ó, os alimentos são consumidos pelas crianças. As crianças adoecem, as crianças ficam doentes. Então, vocês vão escolher dois, como se fossem dois temas aí, né? Para quê? Vão pintar. Para quê? Porque vocês vão criar uma história em quadrinhos, tá? Usando duas legendas, a escrita de duas legendas aqui, e é claro, em cima dessa escrita, vocês vão imaginar uma história em quadrinhos. Aqui no primeiro quadrinho, vocês vão, claro, colocar o nome da história de vocês e vão colocar uma introdução. Vocês vão começar a história, tá? E aí, nos outros, vocês vão fazendo em quadrinhos, né? Um estilo gibi. É claro que vai poder ter desenho, vai poder ter balãozinho de fala, tá? Vocês vão pensar aí numa história. Vai ser um pouquinho demorado, claro, né? Quem quiser pode até deixar essa atividade por último, vai vendo o restante da matéria, no final volta e faz essa historinha, porque ela vai ser um pouquinho mais demorada, tá? Tem que ter desenho, pintura, escrita, tá joia? E a escolha de duas desses temas, né? Para você, a partir deles, criar a sua história. A natureza em questão, áreas urbanas, que são as áreas aqui, né, da cidade grande, onde nós moramos. Observamos ao longo dos tempos uma mudança do cenário de vivência das pessoas. Antigamente, a maior parte delas vivia nas zonas rurais.
A gente já aprendeu isso, né? A maior parte das pessoas viviam lá na zona rural, plantando, colhendo, criando animais, né? Uma vida bem natural. Com o crescimento das áreas industriais, então, quando começaram a surgir as indústrias aqui, parte daquelas pessoas que estavam lá na zona rural passaram a se deslocar em direção às cidades grandes, né? Vieram aqui para as zonas urbanas, fazendo com que as relações entre os grupos humanos e o meio ambiente se alterassem, né, profundamente, afetando a vida de todos. Suas experiências. No quadro ao lado, para vocês, acho que está aí embaixo, né? Vocês vão fazer um desenho de um trecho, de um pedaço da rua de vocês. Vocês vão observar, né, a rua de vocês. Vocês vão desenhar um pedaço, destacando alguns aspectos que você considera que prejudicam o meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas. Então, vocês vão observar bem alguns aspectos aí. Vocês acham, nossa, essa parte aqui na minha rua, ela tá, no fundo, ela está prejudicando as pessoas, está prejudicando o meio ambiente. Vamos ver o que vocês encontram aí, tá? E aí, vocês vão responder essas questões de acordo com a observação que vocês fizeram, ó. Com o desenho também, né? A partir da observação, vocês fizeram um desenho. E a partir do desenho, ó, observando o seu desenho, quais os principais problemas ambientais que você apontou existe aí na sua rua, na rua onde você mora? E de que maneira os problemas que você apontou poderiam ser evitados? O ser humano poderia ter evitado esses problemas, né? Que acabou gerando, o ser humano é que acaba gerando, né, esses problemas ambientais. É sempre com a mãozinha do homem que a natureza, de alguma forma, vai se desequilibrando, né? Então, aí vocês, é uma atividade pessoal, né, particular, de acordo com a rua de cada um, onde cada um mora, tá bom? Problemas ambientais nas zonas urbanas. As cidades são construções humanas, e nelas, além de substituirmos grande parte dos aspectos naturais, praticamos ações que vão nos prejudicando ao longo do tempo. Então, nada acontece do dia para a noite, né? Então, um espaço que era supernatural, com muita vegetação, os rios, né? Lembra quando os portugueses chegaram aqui, como que era o Brasil, né? Muitas árvores, muita vegetação, muitos animais, todos livres na natureza, as águas dos rios, nenhuma poluição, zero de poluição, né? E aí, com a ação do ser humano, tudo isso começou a degringolar, né? Construímos moradias e pontos de comércio. É claro que quanto mais pessoas, mais habitantes numa região, é claro que tem que haver algumas mudanças, né, gente? Tem que se construir moradias, as pessoas precisam morar em algum lugar, as pessoas precisam consumir alguns produtos. Então, isso daí tudo faz parte do progresso também, né? Só que tem que ser, ou teria que ter sido de uma forma mais consciente, né? Preservando também um pouco da natureza, né? Não destruindo tudo. Construímos moradias e pontos de comércio, imensas massas de concreto são utilizadas nos edifícios. Asfaltamos as ruas e avenidas, recobrindo solos, utilizando materiais que, além de aquecerem o ar mais rapidamente, impedem a absorção das águas da chuva, né? Como são as nossas ruas, as calçadas, né? Essas massas que foram utilizadas, né? Esse cimento todo,
Não dá para penetrar água, não é como se fosse uma terra, né? O solo, assim, de terra, aí a água penetra, as águas da chuva. Não, tudo começou a virar uma cidade de cimento, né? Instalamos indústrias que soltam, através de suas chaminés, detritos químicos e demais poluentes que poluem o ar e as águas. Há uma grande quantidade de meios de transportes, ônibus, caminhões, automóveis, circulando pela cidade, que, com os gases de seus escapamentos, prejudicam a qualidade do ar. Né? Então, as pessoas, ao invés de saírem com seus carros todos os dias, se elas usassem os meios de transporte público, elas estariam ajudando a ter menos circulação aí de gases no ambiente, né? Estariam ajudando a ter menos poluição do ar. As pessoas consomem cada vez mais produtos, tanto alimentícios quanto industrializados, que são descartados de forma inadequada no meio ambiente, né? A gente gera muito lixo em um único dia. Começa em um dia vendo como é que está o cesto de lixo e termina em um dia vendo quanto lixo a gente produz por dia, né? E aí esse lixo tem que ser colocado em algum lugar. Então, também está bem difícil a situação aí dos aterros, né? O consumo de água se intensifica, tanto o consumo da população quanto o consumo da indústria, né? A indústria também usa bastante água. Como você pode notar, esses e tantos outros problemas ambientais são comuns em todo o mundo. No mundo inteiro, gente, não é só no nosso país, não. Vamos destacar alguns outros. A poluição atmosférica, né? A poluição do ar. A área urbana, como você pode perceber, devido às transformações feitas pelas pessoas, compromete o ar que respiramos, mudando mecanismos naturais, como a temperatura e a circulação dos ventos. Vamos entendê-los. Então, aqui, por exemplo, ó, tem um fenômeno aí natural que se chama ilha de calor. A ilha de calor surge devido às inúmeras construções e alterações feitas na paisagem pelo trabalho do homem nas cidades. Né? Então, imagina que aqui, há muitas décadas atrás, era só vegetação, né? Muitas árvores. Aí, com a necessidade do ser humano de moradia, por exemplo, então foram cortando árvores de um terreno, de uma região, e foram fazendo as construções. Aqui temos algumas casas, mas ainda conservaram bastante vegetação, né? Aqui não, aqui construíram vários prédios, olha só o que deixaram de vegetação. Pouquíssima vegetação, né? Então, o que acontece aqui, ó? Perceba que na área da cidade, essa parte 3 aqui, a temperatura fica mais alta. Esse pontilhado aqui, gente, está querendo que a gente entenda como é que está a temperatura desse ambiente que está sendo mostrado aqui na imagem. Aqui, onde tem menos vegetação, a temperatura está mais alta, está bem mais quente aqui, né? E aqui, onde tem mais vegetação, a temperatura está mais baixa, porque a gente já aprendeu, né? Quanto que uma árvore ajuda a gente, né? Como ela solta a umidade, né? Então, aqui o clima fica mais agradável, a temperatura fica mais baixa, tá? Perceba que na área 3 a temperatura fica mais alta do que em áreas onde ainda há mais elementos naturais. Essa vegetação toda, né? Essas árvores. Também temos um outro fenômeno aí da natureza, que se chama inversão térmica.
Nas aulas de ciências, você aprendeu que todo dia o sol aquece o ar e os solos, e que esse calor vai se dispersar à noite, já que o ar quente sobe para as camadas mais altas da atmosfera e se resfria. Esse seria o processo normal, que é o que está acontecendo aqui, ó. O ar quente sobe, ele se resfria aqui, aí ele desce já fresquinho, né? E isso vai acontecendo. O fluxo normal é esse, é um fluxo circular. Sobe ar quente, ele se resfria aqui, desce, sobe aqui, ele vai ficar quente de novo, porque os raios do sol batem aqui no solo, né? Aí ele fica quente de novo, aí ele sobe, aí se resfria, desce, e assim por diante, tá? Então, aqui, ó, o solo quente, né? Porque os raios do sol bateram aqui, aqueceram o solo, fica quente. Vai chegando a noitinha, esse ar quente sobe, vem aqui para cima, onde tem ar frio, e se renova, né? Ele vai resfriando aqui e desce de novo. E assim fica um ciclo. Porém, observe o que acontece nas cidades durante o inverno. Durante o inverno não acontece isso, por quê? Não, os raios de sol fraquinhos, né? Não esquentam o solo, não aquecem o solo, então essa parte de baixo aqui fica fria. Não fica um ar denso. Ele tem dificuldade para subir, né? E aqui no meio fica um ar quente, é como se fosse um sanduíche aqui, ó. Ar frio, e no meio um ar quente. Esse ar quente, ele fica assim, como se fosse pressionado, né? E é por isso que surge aquela camada cinza, assim, no horizonte, de poluição. Como não está tendo circulação do ar aqui, esse ar quente, ele contém o quê? Ele contém muita poluição. Ele não está se dissipando igual nesse primeiro caso aqui, em que o ar circula, né? E aí, quando o ar circula, os poluentes, eles se dissipam, eles acabam se espalhando. Aqui não, os poluentes, eles ficam nessa camada aqui, ó, do horizonte, e é por isso que a gente tem muitas doenças respiratórias, a gente tem muito mal-estar também, tá? Nessa ocasião, o ar frio fica junto à superfície e não se renova. A poluição fica no ar por vários dias, comprometendo a saúde das pessoas que o respiram, provocando ardência dos olhos e da garganta. Então, aqui a gente está vendo, né? Parece que está nublado, mas, na verdade, tudo isso aí é poluição, tá? Então, é isso que a gente chama de inversão térmica. Quando não ocorre esse fluxo normal, né? Ar quente sobe, ele se resfria, aí ele desce friozinho, aí aqui ele vai ficar quente de novo, porque os raios do sol aqueceram muito essa parte aqui do solo. Então, esse é o fluxo normal. Aqui não. No inverno, não tem sol, praticamente. O sol existe, claro, mas os raios são muito fraquinhos, não aquecem o solo, né? Aqui continua frio. O frio ele é bem denso, para subir é difícil, né? E aí, essa camada quente aqui não deixa ele passar ali para cima, para circular o ar, e é onde acontece essa situação que a gente está vendo aqui, tá? Aqui é uma imagem da cidade de São Paulo. Você pode ver quando esse fenômeno acontece, porque percebe lá no horizonte, né, na linha do horizonte, aqui, ó, uma larga faixa nebulosa e escura, tá? Isso, na verdade, é poluição. A Pro trouxe aqui um vídeo rapidinho para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é essa inversão térmica, tá? Então, vou colocar aqui para vocês e a Pro já volta.
Olá, sou eu, Márcio Léo, professor de Biologia em Belo Horizonte e te trouxe aqui sobre os telhados na minha cidade para que você possa enxergar um pouquinho do meu Belo Horizonte. Nesse momento nem tão belo assim porque está um dia nublado e eu trouxe uma cena que não é das mais bonitas da minha cidade. Estou te mostrando ao fundo a região da área urbana chamada de cidade industrial. Mas por que eu quero essa região hoje e não te mostrar a paisagem mais bonita da minha cidade? Porque o vídeo de hoje vai falar sobre a inversão térmica, um processo natural, mas que nos centros urbanos pode resultar num problema de saúde. Qual é esse processo e qual é esse problema? Acompanhe então a explicação na sequência. A inversão térmica, ela é um processo que está associado à corrente de massa ou das massas de ar que circulam pelo planeta. Como assim? Normalmente, na superfície do planeta existe uma tendência dessas massas de ar se aquecerem. Ficando elas menos densas, elas normalmente sobem, correto? Lá nas camadas mais altas da atmosfera, essas massas se resfriam, tornam-se mais densas e descem. Isso é um processo natural. Sobe porque está menos densa, se resfria e desce porque está mais densa, se aquece, sobe, se resfria, desce, num processo chamado de corrente de convecção. Muito bem. No centro urbano, esse processo, quando acontece naturalmente, tende inclusive a dispersar os poluentes que você pode perceber uma camada fina ao fundo. Num dia como hoje, ou nos períodos mais frios do ano, pode surgir um efeito chamado de inversão térmica. O que é a inversão térmica? No caso da inversão térmica, as massas demoram mais tempo a se aquecer e aí há uma distribuição desigual dessas massas de ar. Demorando mais tempo a se aquecer, ela tende a demorar mais tempo também, obviamente, a subir. No centro urbano, essa demora pode provocar um acúmulo dos poluentes que seriam dispersos, criando uma camada de poluente que nós podemos ver hoje bem fina ao fundo. Num dia mais frio, essa camada se torna extremamente densa. E daí que isso pode resultar em problemas de saúde para a população, sobretudo problemas respiratórios. Muitas pessoas adoecem, os problemas respiratórios aumentam muito nos períodos mais frios do ano, entre outras coisas, pelos poluentes, sem contar na capacidade de dispersão de vírus e bactérias em ambientes fechados nessa época do ano, nessa época mais fria. Eu quero agora que você entenda um problema ambiental, a chamada então inversão térmica. Então lembre-se, nos dias mais frios do ano, existe uma maior dificuldade das massas frias se esquentarem e subirem. Então elas ficam mais tempo na superfície do planeta. Nas áreas urbanas, acumulando sujeira, acumulando partículas, acumulando poluentes, essas massas acabam se tornando um problema de saúde pública. Nessa época, então, é possível presenciar um fenômeno natural da inversão térmica. É como se o ar, colorido pela poluição, pode ser visto exatamente nesse momento. Então você consegue enxergar a camada mais densa de ar, toda colorida pela poluição, então ela fica acinzentada. E aí as pessoas que estão vivendo nessa camada, sobretudo aí inalando essa poluição, desenvolvem problemas de saúde, certo? Uma dica importante, matadora para o Enem, porque coloca o conhecimento na prática. Enxergar o conhecimento fora da nossa caixinha, fora do nosso ambiente fechado, é o meu objetivo. Se você gostou desse vídeo, então, dê uma curtida. Joia, né? Deu para entender um pouquinho mais, né? Sempre vocês podem pesquisar um pouquinho mais, né? Fazer pesquisas complementares sobre o que é citado no caderno, tá, gente? Aí vocês vão entender melhor o que acontece aqui no nosso ambiente, né? Temos também a questão do lixo, questão muito preocupante também, né? Nas cidades, tudo que as pessoas precisam é comprado nos estabelecimentos comerciais, como lojas e supermercados. Por isso, a maior parte das coisas vem em embalagens que são descartadas como lixo em todos os lugares, em terrenos vazios, em calçadas e até nos rios. Super errado, né, gente? Isso daqui que está acontecendo, né? Aqui não é lugar de lixo, né, gente? A gente tem que descartar o lixo nos lugares adequados. Olha aqui, esse lixão no meio de uma cidade. Imagina o quanto ele não vai trazer de doenças, porque daqui a pouco, quem que chega aqui? Baratas, ratos, insetos, né?
esses animais que trazem doença para o ser humano. É comum encontrarmos vários pontos da cidade em que o lixo é descartado sem nenhum cuidado. Quando se descartam restos de alimentos, eles também permanecem no meio ambiente por algum tempo. Afinal, eles são biodegradáveis. Enquanto não são devidamente coletados, produzem mau cheiro e são infestados por ratos e insetos que transmitem várias doenças à população. Tá vendo? Tudo acaba sendo carregado aí para os rios. É claro que esse rio é um rio poluído, né? Tem um peixinho aí, ele não tem como viver, né? Com uma água tão poluída como essa. É muito triste ver um rio assim, gente. Rio deveria ser, né, bem cuidado. Antigamente os rios era para as pessoas tomarem banho, andavam de barquinho, pescavam. Nunca que um rio era assim, gente, nunca. Mas com o progresso, né, com a falta de consciência também das pessoas que não sabem descartar o seu próprio lixo adequadamente, né? Algumas pessoas, claro. Sempre tem as pessoas corretas que fazem tudo direitinho, né? Mas todo mundo deveria ser assim, né, gente? Vamos ver aqui. A Pro trouxe também um vídeo para vocês entenderem melhor essa questão, tá? Vamos assistir. Todo mundo sabe que lugar de lixo é no lixo. Quer dizer, quase todo mundo. Mas será que sabemos mesmo onde é o lugar do lixo? Este é o lixo que geramos. E quando jogamos fora, termina a nossa responsabilidade e ele desaparece como mágica, certo? Errado. Ele não desaparece como em um truque. E a responsabilidade pelo que acontece depois também é nossa. Sim, quando está todo misturado, o lixo é levado para o aterro sanitário ou ainda para lixões. Só que temos dois problemas. Primeiro, no Brasil, os lixões estão proibidos por lei, porque causam graves danos ao meio ambiente e à saúde. Segundo, os aterros sanitários estão cada vez mais lotados e logo não haverá mais espaço para tanto lixo. Mas a boa notícia é que isto não é lixo. Pois é, eles são resíduos. Lixo é o que não serve mais para nada, mas os resíduos ainda têm muita vida, ainda têm muito valor. Eles só precisam ser separados. Isso é coleta seletiva, ou seja, a separação dos resíduos entre secos, úmidos, perigosos e rejeitos, no próprio local onde são gerados. Começando pelos resíduos secos, que são os papéis, plásticos, vidros e metais. Uma figura muito importante aqui é o catador de materiais recicláveis. Ele é um prestador de serviços ambientais. Seu trabalho é recolher, selecionar e encaminhar os resíduos secos para os centros de triagem, onde são separados para as diferentes indústrias de reciclagem. E tudo isso reduz a exploração de mais recursos naturais. Depois, temos os resíduos úmidos. Pelo menos metade do que jogamos fora são restos de alimentos crus ou já cozidos. Eles são um dos maiores responsáveis pela lotação dos aterros. Uma primeira forma de evitar isso é evitar o desperdício. E o que for descartado, levar para uma composteira caseira para virar adubo orgânico e ser usado em plantas e hortas domésticas. Agora chegamos aos resíduos perigosos. Dentre eles, podemos destacar as pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos e seus componentes e medicamentos. Eles são perigosos, pois contêm substâncias altamente tóxicas quando em contato com o meio ambiente. E aqui a responsabilidade não é só de quem consome, mas também de quem produz. Por isso foi criada a logística reversa. Isso quer dizer que os fabricantes são responsáveis pelo destino final de seus produtos, garantindo assim que os resíduos perigosos não contaminem a terra, a água e o ar. E os consumidores devem descartá-los nos locais de coleta,
volta, nunca no lixo comum. Por fim, chegamos aos rejeitos. Eles são os resíduos que não temos como reciclar e deveriam ser os únicos a irem para os aterros sanitários. Lá, eles são enterrados e tratados, e no final, o local do aterro pode ser recuperado. É fácil perceber que a solução está na mão de todos, do governo, das empresas, dos catadores e com a população. Isso é a responsabilidade compartilhada. No Brasil, existe uma nova lei que garante a boa gestão dos resíduos. E quem não fizer a sua parte pode ser multado por crime ambiental. Assim, se informar, estar atento e cobrar as autoridades é muito importante, pois essas mudanças não podem esperar, sabe? Bom, quase todo mundo sabe. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. Legal, né, gente? Legal, e incentiva a gente cada vez mais a fazer a coleta seletiva na nossa casa mesmo, né? A gente pode separar, né, os recipientes, né? Tudo que a gente usou, papel, plástico, vidro, a gente pode separar, colocar num lixinho para ser reciclado. E toda semana passa o caminhão da reciclagem, né? Então, a gente tem que colaborar, tá bom? Aqui o assoreamento de rios e mananciais. A gente já viu um pouquinho sobre assoreamento. Como vimos, a cidade concentra muitas pessoas e muitas atividades. Por isso, necessita cada vez mais de um recurso natural que é fundamental, a água. Observe a distribuição das águas pelo planeta Terra e a quantidade disponível para nosso uso. Então, aqui, gente, é muito preocupante. Olha aqui o nosso planeta, né? Tem bastante água, só que não é porque tem bastante água que toda essa água é potável. Toda essa água serve para ser bebida, para ser utilizada por nós. Não. De toda a água que tem no planeta, ó, nós utilizamos a água apropriada para o nosso uso, são só 3%, gente. Olha aqui. O restante é de água salgada. Então, ó, 97% é de água salgada e só 3% de água doce, que é a que nós consumimos, né? Para nossa sobrevivência. Então, é muito preocupante essa situação, tá? Eu estou uma chuvarada aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Aqui é a distribuição da água doce. Tem água congelada, ainda dentro dessa água ainda tem uma parte de água congelada, tem depósitos subterrâneos, lagos e cursos d'água e umidade do ar. Então, ainda dentro desses 3% também não quer dizer que tudo esteja assim, para que a gente consuma, né? Não é a totalidade, tá? Então, é bem preocupante a situação da água no nosso planeta. Certamente fica claro que a disponibilidade de água potável, que é aquela que se pode beber, é pequena e que deveríamos utilizá-la de uma maneira consciente para que ela não acabe. No entanto, já vimos que sua preservação é precária no ambiente rural, mas é ainda pior o que ocorre nas cidades, aqui no ambiente urbano, tá? Muito desperdício de água, né? Você vê alguém lavando um carro com mangueira, isso é desperdício de água. Quando vê lavando o quintal com mangueira, é desperdício de água. Quando vê um homem fazendo a barba com a torneira aberta, é desperdício de água. Quando vê alguém escovando os dentes com a torneira aberta, é desperdício de água, tá? Uma coisa fundamental nas cidades é o uso de energia. E para gerar energia para todos os centros urbanos, são construídas as usinas hidrelétricas. Tudo que vier com esse comecinho na palavra de hidro, tem relação com água, tá? Então, a usina hidrelétrica é a usina que produz energia elétrica a partir
da movimentação das águas, né? Da força dessa movimentação das águas. Elas são construídas nos rios, formando represas que alagam áreas enormes, fazendo com que haja grande perda de fauna e flora, além dos solos que eram ocupados por diferentes tipos de vegetação. Então, para construir também essas hidrelétricas, eles acabam prejudicando ali aquela área também, né? Tudo isso para quê? Para gerar energia para as pessoas. Então, aqui é uma cena da hidrelétrica de Itaipu, que fica lá no Paraná, em Foz do Iguaçu, tá? É bonito, assim, de ver, né, gente? Mas é uma coisa tão trabalhosa, né? Que acabou com alguma área aí, acabou com alguma vida vegetal, animal, e aí as pessoas ainda não economizam essa energia. Difícil. Olha aqui uma hidrelétrica funcionando, coisa mais bonita, né? Aqui, uma barragem. Olha como que é a força, né? Como que é a força das águas. Então, é por causa dessa força das águas que vai gerando energia elétrica para a gente, tá bom? Mas dentro das cidades, os problemas se agravam ainda mais. As indústrias despejam seus dejetos direto nos rios. Então, tudo aquilo que a indústria não vai mais usar são os dejetos, não tem mais, não dá para usar para mais nada, né? Não tem mais nenhum valor ali para a indústria, elas pegam e depositam nos rios. Os esgotos vindos das casas, né, das nossas habitações, também são lançados nos rios, e grande quantidade de lixo é levada pelas chuvas. Tudo vai para os rios, gente. Isso acaba por provocar o assoreamento dos rios e a contaminação das águas dos mananciais, né, onde a água era toda pura, né, acaba se contaminando, gerando enchentes constantes que alagam bairros inteiros e reduzem as condições de utilização dessas águas. As enchentes deixam muitas pessoas desabrigadas. Olha aqui, quando um rio, por exemplo, transborda, né? Olha a enchente que causa. Ou por outras situações também, né? Bueiros entupidos. Aqui essa enchente é na cidade União da Vitória, também no Paraná. Olha aqui o estrago que faz, né, as enchentes. Olha quantas pessoas ficam prejudicadas. Essa água toda, gente, é claro que tem urina de rato, traz um monte de doenças para as pessoas. É uma vida muito dura quem mora em região assim, que tem enchente, né? Mas você vê que tudo isso tem, para ter essa consequência, né? Teve uma causa para tudo isso, tá? Além dos problemas que observamos até aqui, existem nas cidades problemas menos perceptíveis. Você acaba não percebendo, por quê? Porque você já se acostumou com eles. Comece a prestar atenção. Temos poluição visual, né? Quando tem muitos elementos assim para a gente olhar, né? Olha só, onde você olha, você vê cartazes, muita iluminação. Então, aqui é em Nova York, nos Estados Unidos. Lá tem bastante poluição visual, tá? E também a poluição sonora, né? Muito barulho, barulho de avião, barulho de britadeira ali no chão, né? Os trabalhadores usando, barulho de moto, de carro, barulho de buzina, barulho de sons, assim, de shows, né, muito alto, às vezes até na própria vizinhança, né, alguém está fazendo uma festa e aí põe o som lá no último volume. Tudo isso prejudica muito a nossa audição, né? Prejudica também a nossa saúde de uma forma geral, porque a pessoa fica irritada, né? Então, aqui está mostrando os níveis, né,
de ruídos, tá? Para vocês também analisarem. Então, gente, por hoje é isso. Espero que vocês retomem aí. Sempre que vocês tiverem curiosidade em saber um pouquinho mais sobre os assuntos, vão lá na internet fazer uma pesquisa complementar, tá bom? Para vocês se inteirarem desses assuntos que estão acontecendo no nosso planeta, né? A gente faz parte de tudo isso, tá? E a gente tem que saber também como colaborar para melhorar essa situação, tá? Então é isso, gente. Um tchauzinho e um beijinho da Pro. Até a próxima aula, tá bom? Bye, bye.